Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui pra falar de A Mulher Rei. Você tá sabendo desse filme? Ele é protagonizado pela nossa maior de todas, Viola Davis, e vai estrear aqui nos cinemas do Brasil em 22 de setembro. Só que esse vídeo aqui não é uma crítica sobre A Mulher Rei, eu vou fazer mais pra frente e vou soltar aqui no canal. O que eu quero falar pra vocês é que Mulher Rei tem muito a ver com Pantera Negra, e mais especificamente com as Dora Milaje. E eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, então já larga um like aí, se inscreve no canal e responde nos comentários. Você tá ansioso para ver A Mulher Rei com Viola Davis? É isso aí, pessoal, vamos bater um papo sobre isso. Se você não estava sabendo nada sobre Mulher Rei, esse filme que é protagonizado por Viola Davis, dirigido por Gina Prince Bythewood, eu vou contar um pouquinho para vocês. Ele fala das histórias das Agoge, um exército de mulheres superpoderosos que existiu no reino de Daomé, que hoje é onde seria o atual Benin. E aqui já dá pra gente ter a primeira noção, porque foram essas grandes guerreiras que inspiraram a criação de Dora Milaje, lá do Pantera Negra. Aquelas super mulheres que são um exército praticamente indestrutível e conseguem salvar e proteger o Wakanda. E é interessante também porque o Wakanda tem muito a ver com o reino de Daomé. Em A Mulher Rei, a gente vê esse reino como um local muito próspero, um local de muito avanço tecnológico, de muita cultura, de muito avanço militar, tal qual o Wakanda. E a diretora, em uma entrevista, ela falou exatamente isso, que a ideia dela era que não se precisava imaginar o Wakanda. Existiu de fato um Wakanda, né? Existiu de fato um reino africano que era super poderoso, que era bonito, que tinha uma grande cultura e que acabou sendo, enfim, dizimado por conta das guerras provocadas pelos europeus no continente africano. Só vale pontuar uma coisa interessante aqui, né, não tão interessante, mas uma coisa que seja necessário falar, é que o reino de Daomé também fez parte da escravidão, né? Ele também capturava cativos e vendia para os europeus. Mesmo que isso tenha sido interrompido pelo rei, eu vou ler o nome dele aqui porque senão eu esqueço, o rei Gezo, que no filme é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que John Boyega. Mas o que eu quero falar mesmo aqui é das Agoge, que foram essas grandes guerreiras que acabaram inspirando, né, as Dora Milaje. Quem vê o filme percebe a conexão entre esses dois, vamos dizer, essa estrutura real, né, que foram as guerreiras Agoge, com essa criação fictícia que são as Dora Milaje que a gente vê lá em Pantera Negra. São guerreiras extremamente fortes, muito preparados militarmente e capazes de enfrentar qualquer inimigo. E as Agoge, né, como são mostradas nos filmes, elas existiram de fato no reino de Daomé. Segundo o historiador Leonard Wachenko, eu não sei se eu estou falando certo, mas é um historiador que foi criado no Benin. Ele estudou, né, a origem das Agoge. Ele levanta três hipóteses, né, do surgimento das Agoge. O primeiro seria que a rainha Hang, em 1700, teria recrutado essas mulheres, teria plantado as sementes para criar essa força militar especial. E segundo esse próprio historiador, também tem a hipótese de que essas guerreiras elas teriam começado como grandes caçadoras de elefantes. E aí, vindo dessa habilidade de caçar elefantes, a rainha pensou em criar uma força especial de guerreiras mulheres. A segunda hipótese seria de que o reino de Daomé já tinha uma estrutura de gênero, né? Uma combinação ali entre homens e mulheres que era muito mais igual, que se diferenciava de outros reinos. Então as mulheres tinham um papel muito importante na economia e também no ato militar. Por isso teria também surgido essas Agoge. E também tem a hipótese de que o rei Gezo, que é no filme, como eu já disse, interpretado pelo John Boyega, ele teria tido a ideia de chamar as mulheres para o reino para expandir, né, o poderio militar. Para se ter uma ideia, cerca de 40% do exército do reino de Daomé era formado por mulheres. As Agoge, por exemplo, representavam 6 mil no seu apogeu. Então, olha, grandes guerreiras e em números muito grandes. O que é importante a gente pontuar aqui é que no filme as Agoge são representadas exatamente como grandes guerreiras que elas foram. Super habilidosas militarmente, difíceis demais de serem derrotadas e extremamente brutas no combate. É interessante como a Viola Davis está muito bem, mas como eu disse, isso aqui não é uma crítica. Eu quero falar especificamente das Agoge e que é exatamente o nome que elas se definiam. É interessante ver como elas tinham todo um ritual, não só um ritual de preparação para o combate, né, incluindo gritos de guerra e todo um rito de preparação, como um rito de seleção de quem seriam as novas Agoge. Isso é bem mostrado no filme. Então, nesse rito de seleção, elas faziam provas muito difíceis e que somente aquelas que passassem nessa prova poderiam se tornar as Agoges, essas guerreiras super poderosas.
E é interessante que o Leonard, né, esse historiador, ele fala sobre algumas coisas que geraram, né, vamos dizer assim, um caldo cultural que teria levado ao surgimento dessas agulhas. Eu vou ler um trecho da entrevista dele. Vale lembrar que ele lançou um livro onde ele fez o perfil de cerca de 50 agulhas e ele atua como consultor histórico do filme A Mulher Rei. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do que ele fala. Você poderia ver essa instituição feminina isoladamente, como se tivesse caído do céu ou vindo do nada. Mas elas eram produtos daquele ambiente social, que permitia àquelas mulheres fazer o que quisessem e tudo o que podiam, como ir à guerra. Então fica muito claro, né, o poderio que essas mulheres tinham. E é interessante quando a gente vai pesquisando mais sobre as agojis, ver como as representações, inclusive dos gritos de guerra e da forma de luta, estão muito presentes nas Dora Milaje de Pantera Negra. Enfim, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre Mulher Rei. Eu já vi o filme, vou fazer uma crítica aqui no canal, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para quando a crítica sair você ficar sabendo. Mas é muito legal. E as Dora Milaje, então, foram inspirados em um exército real, que era o exército das Agoge, que estava lá no reino de Daomé. E para saber mais, você pode ver o filme A Mulher Rei, que estreia em 22 de setembro nos cinemas brasileiros. É isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, largar um like aí e responder. Você tá afim de ver A Mulher Rei? Beijo e até o próximo vídeo.